Salve, salve os meus alunos da mediação tecnológica. Outra vez aqui com vocês, professor Silvio Santos, e o assunto é biologia. Sem mais delongas, vamos para o nosso tema de hoje, né? Hoje nós vamos falar sobre citoplasma das células. Lembrando que nós estamos discorrendo sobre células nesse período aí do módulo, né? Então nós falamos já da membrana, falamos das funções da membrana, como que as substâncias permeiam a membrana, né, do ambiente de fora para dentro ou de dentro para fora. Falamos tipos de endocitose, né, que é a fagocitose, a pinocitose. Falamos da plasmocitose, um monte de coisa. Agora a gente sai da membrana e vai para o citoplasma, tá bom? Que é aquela região entre a membrana e o núcleo. Então o que nós vamos falar disso? Nós vamos falar sobre a organização geral do citoplasma. Vamos falar de alguns componentes citoplasmáticos, ou conhecidos também como organelas, como, por exemplo, ribossomos, peroxissomos, lisossomos, vacúolos e retículo endoplasmático. Lembrando que tem mais coisas, tá bom? Nessa aula a gente vai abordar isso. Habilidades: relacionar fenômenos, fatos e ideias, elaborando novos conceitos e identificando as diferenças dos diversos níveis de vida. 2. Reconhecer os diferentes tipos de organização e a forma de obtenção de energia dos seres vivos. Eu quero aqui registrar também que estamos com o nosso professor Sâmio, nosso intérprete aí também presente, e hoje vai ter uma jornada aí pela frente, hein? Vamos lá, citoplasma. O que seria, né, o citoplasma? Os primeiros citologistas acreditavam que o interior das células vivas era preenchido por um fluido homogêneo e viscoso, no qual estava mergulhado o núcleo, tá? Esse fluido recebeu o nome de citoplasma, que quer dizer cito, do grego kitos, né, que quer dizer célula, e plasma, que quer dizer aquilo que modela. Então, existe entre a membrana plasmática e o núcleo um líquido viscoso, né, um fluido, aonde ficam imersos as várias organelas da célula, tá bom? E essas organelas é o que a gente vai ver mais para frente também nessa aula. Além da parte fluida do citoplasma, contém bolsas e canais membranosos, né, e organelas ou grânulos citoplasmáticos que desempenham funções específicas no metabolismo da célula, que viria a ser, né, ou que vem a ser os componentes citoplasmáticos, tá bom? Vamos lá então. O citoplasma, né, ele tem aí essas denominações. Vocês vão encontrar o citoplasma por esses nomes, por essa variedade de nomes, tá bom? Porque o citoplasma é formado ali pelo citossol e também conhecido como hialoplasma. São termos como você vai se deparar, tá bom? Então, o fluido citoplasmático é constituído principalmente, olha os componentes aqui, né, do citoplasma: água, proteína, sais minerais e açúcares, tá? Então, vejam essa imagem, como está aqui na tela. Vocês estão vendo várias estruturas, né? Deixa eu mudar aqui a cor. Vocês estão vendo várias estruturas, eu tô sinalizando aqui as estruturas em amarelo, né? Essas estruturas que você está vendo, elas estão mergulhadas num determinado fluido, né? Elas estão no arcabouço, que no caso aí ele é formado por um fluido. Esse fluido aqui, que eu vou delimitar em azul não, em preto, vou botar preto aqui, né? Isso aqui, ó, tudo é o citossol ou o citoplasma, tá bom? Ou seja, ele nada mais é do que esse fluido onde essas organelas ficam imersas, e é composto aí principalmente por água, proteína, sais minerais e açúcares, tá? Então, no citossol ocorre a maioria das reações químicas vitais, tá? Entre elas, a fabricação de moléculas que irão construir as estruturas celulares. Eu lembro que numa aula eu falei algo sobre no interior das células ocorrerem o metabolismo, que são as ações vitais para a nossa sobrevivência. E mais especificamente, no hialoplasma, né, ou citossol,
lá é onde estão as organelas que vão providenciar esse metabolismo. E é também no citossol que muitas substâncias de reserva das células animais, como as gorduras e o glicogênio, ficam armazenadas. Na periferia do citoplasma, né, ou seja, mais na região, mais perto da membrana plasmática, tá bom? Na periferia do citoplasma, o citossol é mais viscoso, tendo consistência de gelatina mole. Essa região é chamada de ectoplasma, ou seja, a região mais, digamos, externa do citoplasma, né? Essa região mais próxima à membrana, né? Seria o ectoplasma. E na parte mais central da célula situa-se o endoplasma, que viria a ser o contrário de ectoplasma. Se o ectoplasma é mais perto da beira da célula, né, da membrana, o endoplasma ele é mais perto do núcleo, tá bom? E de consistência mais fluida. Citoplasma das células procariontes. Falamos então agora, vamos falar de bactérias, tá bom? Do reino Monera. Bom, também denominado de aloplasma, tá? É o espaço interior da membrana plasmática preenchido por uma matéria coloidal e semifluida, ou seja, uma substância gelatinosa, tá, pessoal? Onde se encontram substâncias importantes para a célula e as organelas ficam suspensas, ou seja, elas ficam boiando nessa substância, tá bom? Esse termo suspensas quer dizer que ela fica, é como se ela estivesse ali flutuando nesse líquido, nesse fluido. O citossol ainda confere consistência à célula, ou seja, ele, como ela não é uma substância totalmente líquida, então ela nem é uma substância dura, mas também não é uma substância líquida, ela é o meio termo. E isso vai ajudar a dar formato para a célula, tá bom? Nesse caso aqui a gente está falando de bactérias, a gente está falando das células procariontes, tá? Vale ressaltar que essas células não possuem núcleo, tá bom? E o material genético delas fica ali disperso no citoplasma, ou seja, fica ali suspenso também no citoplasma, a gente pode falar, tá? Então aqui a gente tem com mais detalhes algumas estruturas mais destacadas de células procariontes, né? A gente tem um citoplasma, né? Nesse citoplasma você está vendo vários ribossomos que são componentes citoplasmáticos que estão relacionados à produção de proteína. Nós também, nas células animais, a gente também tem ribossomos, tá bom? A gente tem aqui os mesossomos, tá? O material genético, como eu falei, já está suspenso aí no citoplasma. Os plasmídeos, o que seriam os plasmídeos? São mecanismos que as células têm de transferir características genéticas para outra bactéria, né? A bactéria ela tem essa, vamos dizer assim, essa característica. Se ela adquire uma determinada função, olha aqui para mim. Se a bactéria ela adquire uma determinada função, ela consegue codificar, por exemplo, defesa contra uma determinada droga, né? Então essa bactéria fica resistente a essa droga não mata ela, porque ela produz lá uma enzima que inutiliza esse veneno. O que ela faz? Para ela criar esse veneno, para ela criar essa enzima, ela vai ter que ter isso no DNA dela, vai ter que ter um gene específico para isso. Quando ela cria essa defesa, ela pega esse gene, um pedaço do DNA, onde está esse código dessa proteína que ela consegue produzir, e ela consegue, através desses plasmídeos aqui, ó, dessa estrutura, ela passa esse material genético para outra bactéria, entendeu? Essa outra bactéria vai passar a desenvolver a mesma resistência do que essa que originou essa proteína, essa enzima, né? Isso é só um exemplo. Então, as bactérias acabam resistindo muito a determinados, por exemplo, antibióticos, determinados remédios, devido a essa capacidade que elas têm de assimilar e conseguir passar para os seus semelhantes aquilo que ela adquiriu, aquela defesa que ela adquiriu, entendeu? É por isso que não é muito interessante você se automedicar, principalmente com antibióticos. Muitas vezes você está tomando antibióticos sem aquela necessidade real. Isso só vai fazer com que a bactéria que está ali, ela só
você só vai, é como se você estivesse mostrando a receita do bolo para ela, né? Nem era preciso você tomar aquele remédio, mas você está tomando, porque qualquer coisa você toma remédio, né? Aí quando você adquire, né, você ingere esse antibiótico, você está mostrando para ela um mapa da mina. Então ela vai ler aquele mapa e vai criar uma resistência contra ele. Quando você realmente tomar esse antibiótico precisando dele, ele não faz mais tanto efeito. Aí você tem que tomar uma dose mais forte ou então outro antibiótico, tá bom? Por causa de características como essas aqui que as bactérias têm, né, de transferir para os seus semelhantes as características que ela adquire, né, as defesas que ela consegue adquirir. Beleza? Fica a dica aí. Então vamos lá. Voltando para a tela. E temos a parede celular. Lembra? A parede celular, ela é mais rígida. Temos não só na... Ah, mas o senhor não falou que era só célula vegetal? Não. Nós temos em célula vegetal, em moneras e alguns protozoários também, né? Alguns protistas. Tá? Aqui é uma outra imagem. Isso aqui é um flagelo. Tá? Lembrando que isso aqui que a gente está vendo, pessoal, é uma bactéria. Tá? É uma bactéria, pelo formato dela, ela chama bacilo. Existem várias formas de bactérias. Dependendo do formato, ela vai ter um nome. Quem tem esses formatos assim, que parecem uns bastõezinhos, né? Parece um feijãozinho esticado, é um bacilo. Tá? Então aqui é mais uma imagem para você se ilustrar e ver como é que é a estrutura de uma bactéria, tá bom? Você vê sempre aqui, ó, aliás, sempre não, né? Em algumas bactérias você vai perceber flagelos. O que são flagelos? São estruturas locomotoras. Essas bactérias, elas usam esse flagelo como uma espécie de motor de polpa. Ela gira ele como se fosse uma hélice e ela consegue se deslocar com mais rapidez no fluido onde ela se encontra, tá bom? Os mesossomos, eles estão relacionados geralmente à divisão celular. Quando essa célula vai se dividir, geralmente os mesossomos são os pontos de divisão, tá? Como se fosse o meio, né, onde divide. Estruturas citoplasmáticas, ribossomos, tá bom? Falamos ali do citoplasma. Agora a gente vai ver o que tem dentro do citoplasma, né? Quais são esses tipos de estruturas presentes dentro de uma célula. O primeiro que a gente vai ver, que inclusive eu falei sobre ele ainda agora na bactéria, são os ribossomos. Os ribossomos, pessoal, eles estão estreitamente ligados à produção de proteínas. Eles nada mais são, quando eu digo nada mais são, não que eles não sejam importantes, tá bom? Eles nada mais são do que tradutores de proteínas. Se não fossem os ribossomos, a gente não tinha proteína. Então, eles são estruturas nas quais são produzidas quem? As proteínas das células. Encontram-se livres no citoplasma, olha lá, eles ficam suspensos no citoplasma. Tanto nas células eucariontes como nas procariontes. Nas eucariontes, eles também podem estar aderidos ao retículo endoplasmático, mais precisamente o retículo endoplasmático rugoso, que a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? O retículo endoplasmático rugoso, tá? Então, no processo de produção de proteínas, existem 3 tipos de RNA. O RNA mensageiro, o transportador e o ribossômico. O mensageiro, ele pega a mensagem lá no DNA, ou seja, o DNA passa um código proteico para ele e diz assim, ó, eu preciso dessa proteína aqui. Ele pega esse código e leva a mensagem lá para o citoplasma. Para onde? Quem é que vai fazer a proteína? O ribossomo. Ele chega no ribossomo e diz assim para o ribossomo, ó, tá aqui a receita. É essa proteína que eu estou precisando. Aí o ribossomo vai dizer assim, vai ler e vai ver quais os aminoácidos que ele vai precisar para montar aquela proteína que ele acabou de ser solicitado. Ok? Quem vai trazer os aminoácidos? O RNA transportador. Então, nós temos o mensageiro, que leva o código genético, nós temos o ribossômico, que vai fabricar a proteína, e o transportador, que vai conduzir os aminoácidos lá para ele montar essa proteína. E de acordo, né, com o RNA vai chegando aqui, ó, ele vai mostrando os aminoácidos que ele trouxe e o
RNA ribossômico, que são os ribossomos, ele vai colar um aminoácido no outro, formando assim as cadeias proteicas, tá bom? Então, nas eucariontes, eles também podem estar aderidos ao retículo endoplasmático. Bom, vocês imaginem como uma máquina. Vocês imaginem que isso aqui, ó, essa linhazinha aqui, ela está correndo da direita para a esquerda, tá? Só que quando ela vai passando dentro do ribossomo, ela entra aminoácido, ela entra código genético, aminoácido, e do outro lado ela já sai proteína, tá bom? Do outro lado ela vai sair proteína. Então eles são organelas não membranosas que ficam dispersas no citoplasma e atuam na síntese proteica, decodificando os comandos enviados pelo DNA. Né? Por que eu falei? Lembra que eu falei que o DNA solicita para o RNA e ele vai providenciar a proteína? Então, ele vai providenciar nos ribossomos, tá bom? No retículo endoplasmático, onde eu falei ainda há pouco, alguns ribossomos podem estar aderidos no retículo endoplasmático rugoso. Esse aqui é o retículo endoplasmático, né? Uma cadeia aqui de redes membranosas que ficam junto do núcleo, na região central da célula, no endoplasma. Vocês conseguem perceber várias bolinhas amarelas aqui? Essas bolinhas amarelas são os ribossomos. Lembra que eu acabei de falar? Vou repetir mais uma vez. Existem ribossomos também aderidos ao retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso, ele recebe esse nome justamente por ele ter esse monte de bolinha nele, por isso ele fica tipo enrugado, tá? Essas bolinhas são nada mais do que os ribossomos, tá? Células procariontes, a gente tem aqui o que nós já vimos no outro exemplo da imagem, mas aqui a gente está o quê? Destacando os ribossomos, ó. Você vê várias essas bolinhas azuis aqui, ó. Eles são ribossomos. Mas nas bactérias também tem, todo ser vivo, pessoal, tem, porque todo ser vivo ele é feito de proteína. E quem codifica a proteína? Ribossomos. Então, tanto em bactérias, que é um ser tão pequeno, existem ribossomos, e nós que somos seres tão complexos, também temos ribossomos. No caso aqui na célula animal, né, a gente tem o quê? A gente tem várias outras organelas, mas também a gente tem ribossomos aqui, principalmente aderidos aqui, ó, no retículo endoplasmático. Vocês estão percebendo aqui vários, vou mudar a cor aqui, vários pontinhos aqui, ó, no retículo endoplasmático. Tem o rugoso, que é essa parte do retículo endoplasmático onde fica cheio de ruguinha, que são os ribossomos, mas também tem a parte do retículo endoplasmático liso, ó, que esse monte de chaminézinha que você está vendo na imagem é também retículo endoplasmático, porém esse é o liso, tá bom? Então, achamos também ribossomos livres, esses pontinhos pretos que você vê no hialoplasma aí dispersos, vários grãozinhos, são ribossomos, aqueles ribossomos livres, os que estão soltos, suspensos no citoplasma, e alguns estão aderidos ao RNA ribossômico, ou ao retículo endoplasmático rugoso, tá bom? Aqui na célula vegetal, a gente também vai ter o retículo endoplasmático rugoso, né? Onde vão estar aderidos os ribossomos. Por que eu estou falando isso? Porque para provar para vocês que todo tipo de ser vivo precisa de proteína. Por isso, todo tipo de ser vivo vai possuir o ribossomo, porque ele sintetiza essa proteína, ok? Outra organela, nós falamos do ribossomos, está relacionado aqui à produção de proteína. Agora, os peroxissomos, eles estão relacionados à limpeza celular. Eles fazem uma espécie de excreção celular, eles ajudam a tirar resíduos. Eles são muito parecidos com as funções dos lisossomos, que a gente vai ver ainda mais para frente. Então, os peroxissomos são bolsas membranosas que contêm alguns tipos de enzimas digestivas. Tá? A sua semelhança com os lisossomos faz com que eles fossem confundidos com eles até pouco tempo. Ou seja, a célula vai fagocitar uma determinada estrutura. Lembra que nós vimos na última aula fagocitose ou pinocitose, que são formas de endocitose? Ela vai fagocitar uma substância,
essa substância vai ser presa dentro de bolsas com enzimas. Essas bolsas podem ser peroxissomos ou lisossomos, eles têm função semelhante, né? E o que vai acontecer? Essas enzimas digestivas vão destruir essa partícula que foi fagocitada pela célula e depois joga fora no processo de plasmocitose. Tá vendo como faz sentido? Tudo que você aprende antes serve para o depois, para você entender, né? Então, elas têm o quê? Enzima digestiva, portanto, elas têm uma função de limpeza da célula, tá? Entretanto, hoje se sabe que os peroxissomos, eles são diferentes, eles não são exatamente a mesma coisa, tá? Principalmente quanto ao tipo de enzima que possuem. Os peroxissomos, além de conterem enzimas que degradam gorduras e aminoácidos, têm também grandes quantidades de enzimas catalases, né? Catalases que são responsáveis aí por start aí, por, como é que diz o nome? Fugiu o nome agora. Mas elas servem aí para dar início a determinadas reações de quebras, né? De quebra de alguma molécula em determinadas reações. A catalase, ela converte o peróxido de hidrogênio, popularmente conhecido como água oxigenada, deixa eu mudar essa cor aqui que está muito fraco, em água e gás oxigênio, tá bom? Ó, 2H2O2 mais enzima catalase, né? A reação desses elementos vai resultar, né, em 2 moléculas de água e mais oxigênio, ou seja, ela separa, né? Ela tem essa função de quebrar essa ligação. Então, a água oxigenada se forma normalmente durante a degradação de gorduras e de aminoácidos, mas em grande quantidade pode causar lesões à célula. Apesar de descobertas recentes envolvendo os peroxissomos, a função, né, dessas organelas no metabolismo celular ainda é pouco conhecida. Sabe-se que ela atua aí numa espécie de digestão celular, mas por ela apresentar algumas substâncias diferenciadas do lisossomo, que é de fato um digestor celular, então os peroxissomos ainda são motivo de pesquisas, né, sobre a sua função. Então, entre outras funções, acredita-se que participem dos processos de desintoxicação da célula, aquilo que eu falei lá no início, né? Ele tem uma função de limpeza. Aí sim, os lisossomos agora, que são de fato as moléculas responsáveis pela digestão celular, tá? Então, os lisossomos, eles são bolsas membranosas que contêm enzimas capazes de digerir substâncias orgânicas, tá bom? Eles têm origem aí, como por exemplo, no retículo endoplasmático, no liso principalmente, tá bom? Com origem no aparelho de Golgi, né? Retículo endoplasmático não, eu falei errado, é aparelho de Golgi, que também você pode encontrar como complexo de Golgi, você ainda pode encontrar com esse nome, tá bom? Então, ele tem origem no aparelho de Golgi e estão presentes em praticamente todas as células eucariontes, tá bom? Ó, eles vão se formando no aparelho de Golgi, vão formando as vesículas até que elas se soltam e vão ficar dispersas ali no citoplasma. Até que, quando a planta, a célula vai fagocitar ou pinocitar, né, algum tipo de substância, essa substância vem para dentro dos lisossomos, e é lá nos lisossomos que elas são literalmente destruídas. Então, as enzimas são produzidas no retículo endoplasmático rugoso e migram para os dictiossomos, né, que são essas redezinhas aqui, né? Migram para os dictiossomos, sendo identificados e enviados para uma região especial do aparelho de Golgi, onde são empacotadas e liberadas na forma de pequenas bolsas. Ou seja, as enzimas produzidas lá no retículo endoplasmático rugoso, que foi até que eu me confundi ainda agora. Lembra? A enzima é proteína, pessoal. Então ela vai ser produzida onde? Lá no rugoso, retículo endoplasmático rugoso, que é onde são feitas proteínas. Essas substâncias vão para os dictiossomos
né, que já é no aparelho de Golgi, são identificadas como enzima digestiva e vão ser empacotadas, tá? E liberadas na forma de pequenas bolsas que vão ficar ali esperando a hora de agir no citoplasma, tá bom? Então, ó, o que vai acontecer? Fagocitose, ou seja, uma partícula estranha foi avistada pela célula, essa célula vai e engole. É isso aqui que está acontecendo. A célula vai e engole, ela vai fagocita essa estrutura. Essa estrutura vai ficar numa bolsinha chamada fagossomos, tá bom? Esse fagossomos vai ser, digamos assim, encontrado por um lisossomo que vai, por sua vez, engolir, é como se fosse engolir essa partícula e vai digerir, ok? Ele vai destruir dentro dele essa partícula e depois ele vai jogar fora no processo aí da exocitose que a gente chama de plasmocitose, tá bom? Então, o lisossomo se forma ali no aparelho de Golgi, né, com a enzima prontinha, vai ficar ali pronto para ação até chegar uma partícula invasora que vai ser necessário ser destruída e posta para fora, tá bom? Aqui, ó, aqui é um outro exemplo, partícula alimentar vai sofrer a fagocitose e aqui se dá esse processo, né, de digestão celular com o uso aí por parte da célula dos lisossomos, tá bom? Vacúolos, uma outra organela. Nós falamos lá dos ribossomos, peroxissomos, lisossomos e agora a gente está no vacúolo, ok? Os vacúolos das células vegetais são interpretados com regiões expandidas do retículo endoplasmático. É como se eles fossem uma continuação, tá? Em células vegetais jovens, observam-se algumas dessas regiões formando pequenos vacúolos isolados um do outro. Então, o vacúolo ele tem muito a ver com a questão da regulação osmótica aí da célula vegetal, né? Através aí do seu preenchimento e do seu esvaziamento, ele consegue exercer pressões de acordo com a dinâmica do que a célula está precisando naquele momento. Então, você percebe, ele é como um balão, né, que fica ali dentro da célula, né? Mas à medida que a célula atinge a fase adulta, esses pequenos vacúolos se fundem, formando um único, grande e central, com ramificação que lembram suas origens reticular, né? Então ele é como se fosse um retículo endoplasmático novo, numa célula nova, mas quando ela vai se expandindo, vai aumentando, quando ela vai amadurecendo, essas várias bolinhas, né, de vacúolo se unem numa só. A expansão do vacúolo leva o restante do citoplasma a ficar comprimido e restrito à porção periférica da célula, né? Como eu falei, né, ela tem essa característica de exercer pressão dentro da célula sobre os outros órgãos da célula. Além disso, a função do vacúolo é regular, as trocas de águas que ocorrem na osmose. Ok? Quando a célula está muito cheia, ele se esvazia um pouco para deixar mais água entrar. Quando é o contrário, ele incha, fazendo com que a célula não receba ou tenha dificuldade de receber alguns elementos, né? Retículo endoplasmático, né? O retículo endoplasmático, ele é aquele que eu falei do rugoso e do liso lá na frente, mais atrás na aula, né? Então, o que acontece? O citoplasma das células eucariontes contém inúmeras bolsas, né, e tubos cujas paredes têm uma organização semelhante à membrana plasmática. Essas estruturas membranosas formam uma complexa rede de canais interligados, conhecida pelo nome de retículo endoplasmático. Então, perto ali do núcleo, tá? Acho que não. Primeiro, só para frisar bem. Existe o retículo endoplasmático rugoso, já mostrei lá na frente, né? Que ele é cheio de quê? De ribossomos, por isso chama de rugoso, que ele é todo enrugado pela presença dos ribossomos, ou seja, no retículo endoplasmático rugoso ocorre a produção de proteínas, tá?
Já o retículo endoplasmático liso, ele não possui o lisossomo, o ribossomo na sua estrutura, por isso ele é liso, ele não é chamado rugoso, tá? E ele está muito associado aí à produção e armazenamento também de hormônios, tá? O citoplasma das células eucariontes contém inúmeras bolsas, tubos cujas paredes têm uma organização semelhante à membrana plasmática, e essas estruturas membranosas formam uma complexa rede de canais interligadas, tá? Eu tinha lido isso aqui, estou viajando. Então aqui, ó, nessa imagem, você percebe claramente o núcleo, aqui, ó, que eu estou frisando em amarelo, tá? E junto desse núcleo, o que a gente consegue perceber? Essa rede aqui, ó. Isso é um retículo endoplasmático, é como se fosse uma proeminência do núcleo, né? Aí ele tem a porção rugosa e tem a porção lisa, mais à frente, né? No caso liso é aqui, ó. Eu apontei o liso, já vem mais para esse lado aqui, ó, tá? Esse aqui seria o complexo de Golgi, né, para a gente não confundir. Esse mais lilás aqui, tá? Mas numa retícula endoplasmática a gente tem a parte lisa e a parte rugosa. Então pode-se distinguir dois tipos de retículo, o liso e o rugoso. Qual que seria o liso? O liso é aquele que não tem ribossomo e o rugoso é aquele que possui o ribossomo. Também chamado de ergastoplasma, é formado por sacos achatados, cujas membranas têm aspectos verrugosos devido à presença de quem? Justamente, dos ribossomos, no caso do rugoso, aderidos à sua superfície externa, voltada para o citossol, ou seja, ele vai em direção do núcleo para o citossol, ele não vem do citossol para se encontrar com o núcleo, é o contrário. Tá bom? Então, já o retículo endoplasmático liso é formado por outras estruturas membranosas tubulares, sem ribossomos, tá bom? Por isso é liso. E, portanto, de superfície lisa. Aqui essa imagem está muito top, ó. Vou até aqui mostrar aqui, ó. Olha aqui. Me joga na tela aí, por favor. Bom, essa imagem aqui está bem, ó. Você consegue perceber, né, o retículo endoplasmático bem claramente rugoso, cheio de bolinhas pretas, que seriam os ribossomos, e como continuação dele, ó, a gente tem o liso. Ele não tem ribossomos aderidos a ele, mas você percebe que ele faz parte da mesma estrutura, só que ele não é igual. Por isso tem o rugoso e tem o liso. Nessa parte rugosa está mais a questão das proteínas, né? Esse lado aqui ainda fica melhor. Está mais as proteínas. Já nessa parte mais lisa, está ligado à produção, principalmente de hormônios. Ah, mas hormônios não são proteínas? São proteínas, pessoal. As enzimas não são proteínas? São proteínas. Mas são proteínas que têm funções bem específicas, né? Hormônios e enzimas, por exemplo. Já no caso aqui do rugoso, são proteínas diversas, tá bom? Então vamos lá, joga na tela. Visão panorâmica, né? A repetição daquela imagem que estava aqui, eu acho que essa é a melhor imagem que tem para destacar o retículo endoplasmático, tá bom? Onde a gente vai ver aqui as cisternas, o lúmen, né? Que como se fossem essas chaminézinhas aí que se assemelham ao retículo endoplasmático, né? Que mais? Os vários ribossomos, envoltório nuclear, que no caso a carioteca, enfim. É uma visão bem panorâmica mesmo do núcleo, né? Que seria aqui no meio, tá? E de como o retículo endoplasmático se adere ao núcleo. Tá? Então, os dois tipos de retículo endoplasmático estão ligados à transição, estão interligados, e a transição entre eles é gradual. Se observarmos o retículo endoplasmático partindo do retículo liso, do retículo rugoso, em direção ao liso, vemos as bolsas se tornarem menores e quantidade de ribossomos aderidos diminuir progressivamente até deixar de existir, né? Então, quanto mais perto do núcleo o retículo endoplasmático rugoso, mais ribossomo ele vai ter. Quando ele vai chegando já na parte onde vai se dividir em retículo endoplasmático liso, o ribossomo já vai ficando mais escasso, né? É como se fosse um período ali, uma fase, um espaço de transição entre um tipo de retículo e outro, né? O retículo endoplasmático atua como uma rede de distribuição de substâncias no interior da célula,
tá? No líquido existem dentro de suas bolsas, no líquido existente dentro de suas bolsas e tubos diversos, deixa eu me enrolei aqui na leitura. No líquido existente dentro de suas bolsas e tubos, diversos tipos de substâncias se deslocam sem se misturar com o citossol, tá? Funções do retículo endoplasmático, tanto de uma forma geral, né? Uma importante função do retículo endoplasmático liso é a produção de lipídios, ou seja, gordura, né? O liso ele está ligado aí à produção de gordura, como, por exemplo, a lecitina e o colesterol, por exemplo, né? Eu acho que esse nome aqui está errado, seria lactina, tá? Por exemplo, os principais componentes lipídicos de todas as membranas celulares são produzidas no retículo endoplasmático liso, tá bom? Então, olha a importância do retículo endoplasmático liso aí nas células eucariontes, né? O colesterol, por exemplo, que é aí uma substância muito importante para o nosso organismo, é produzido nele. Outros tipos de lipídios produzidos no retículo liso são os hormônios, olha que interessante, viu? Os hormônios esteroides, entre os quais estão quem? A testosterona, que é o principal hormônio masculino, e o estrógeno, que é o principal hormônio feminino, tá bom? Então, os hormônios sexuais produzidos nas células das gônadas de animais vertebrados. Para quem não sabe, as gônadas são as glândulas que produzem espermatozoide e óvulo no homem e na mulher, respectivamente. A gônada masculina são os testículos e a gônada feminina, no caso, é o ovário, tá bom? Então, esses hormônios estão muito associados à virilidade do homem, no caso a testosterona, né? E a feminilidade da mulher, ok? As características típicas de cada sexo. Desintoxicação. O retículo endoplasmático liso também participa dos processos de desintoxicação do organismo, né? Uma vez que ele produz lá enzimas que vão ser usadas, por exemplo, lá pelos lisossomos, tá? Nas células do fígado, o retículo endoplasmático liso absorve substâncias tóxicas, modificando-as ou destruindo-as, de modo a não causarem danos ao organismo. Olha que interessante, hein, pessoal? E é uma estrutura tão pequenininha ali, né, na célula, que vai fazer todo esse benefício para a vida. É a atuação do retículo endoplasmático das células hepáticas, ou seja, do fígado, tá bom, pessoal? Que permite eliminar parte do álcool, medicamentos e outras substâncias potencialmente nocivas que ingerimos. Dentro das bolsas do retículo liso, também podem haver armazenamento de substâncias. Nós vimos ainda há pouco, né? O retículo endoplasmático, por exemplo, produz algumas enzimas que vão ser empacotadas lá pelo aparelho de Golgi para a ação dos lisossomos, tá bom? Armazenamento de substâncias. Os vacúolos das células vegetais, por exemplo, são bolsas membranosas derivadas do retículo endoplasmático, né, que crescem pelo acúmulo de soluções aquosas ali armazenadas. Nós vimos isso aí durante a aula. Produção de proteína. O retículo endoplasmático rugoso, graças à presença dos ribossomos, é responsável por boa parte da produção de proteínas da célula. Isso aqui eu falei desde o início. O ribossomo está estreitamente ligado à produção de proteínas. As proteínas fabricadas no ribossomo, né, do retículo endoplasmático rugoso, penetram nas bolsas e se deslocam em direção ao aparelho de Golgi, né? Como eu falei ainda há pouco, uma enzima, por exemplo, a enzima digestiva que vai ser usada no lisossomo, ela vai surgir lá no aparelho, no retículo endoplasmático e vai ser empacotada no complexo de Golgi. É como a gente vê aqui na membrana, ou na imagem, né? Passando pelos estreitos e tortuosos canais dos canais do retículo endoplasmático liso,
e sendo lá, de fato, empacotadas para o seu uso no processo de digestão celular com os ribossomos. Pessoal, então foi bastante coisa. Nós falamos sobre poucas coisas da célula, mas essas poucas coisas da célula tem muita coisa para você entender, entendeu? Para você entender, entendeu, né? Ficou uma coisa legal. Mas então, o que acontece? Isso é só um pouquinho do que as estruturas celulares podem apresentar para você. Com certeza vem mais coisa pela frente, não é só isso. Fica ligado, vamos lá para a nossa revisão.